Hoje nós falaremos sobre o bem-estar dentro da rotina, ok? Uma das coisas que mais reclamam para mim e é sobre justamente como manter o bem-estar dentro do cotidiano, dentro das nossas tarefas diárias, dentro do nosso dia a dia. Como viver nessa correria e ainda ser feliz? Essa é uma pergunta que acredito eu que acomete a muitas pessoas. Pelo menos eu converso com bastante gente que tem essa ânsia, essa vontade de ter resultados e ainda ser feliz, você produzir e ainda ser feliz. Nós sabemos que o mundo está acelerado e 24 horas hoje no dia definitivamente é pouco, pelo menos para muita gente. Estamos acordando cada vez mais cedo e indo dormir cada vez mais tarde, certo? Se essa é a sua rotina, então estamos juntos. Isso é preocupante, principalmente a longo prazo e em termos de saúde. Eu não sou especialista na área de saúde, eu não sou médica, mas isso todos os especialistas estão de acordo, isso é algo comum. E não é só a saúde física que eles se preocupam, que nós nos preocupamos, né? A saúde psíquica também, principalmente a saúde mental e psíquica, ela entra em colapso. E principalmente ela, a saúde psíquica, é o foco onde nós vamos falar hoje e é nela que nós vamos focar, pois dentro do desenvolvimento pessoal é ela que tem a pauta maior para nós. E eu sempre falo em equilíbrio entre resultados e qualidade de vida. Particularmente eu defendo que não tem valia termos dinheiro e não termos tempo. E vice-versa, termos tempo e não ter dinheiro. Do que vale você ter tempo para ficar com a sua família, com o seu filho, mas você não conseguir nem pagar as suas contas? É complicado. E o inverso também é muito delicado. Então, o equilíbrio. O tempo hoje é um dos ativos mais valiosos que nós temos. Se você concorda comigo, e realmente é escasso, é uma das coisas mais escassas e valiosas. E uma das coisas que me ajuda particularmente é formar hábitos positivos e extraordinários. Eu adoro essa palavra, hábitos extraordinários. Sim, um hábito nada mais é do que fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente. E eu sempre acreditei que a rotina, ela serve para nortear a prática. E se eu estabelecesse uma rotina saudável e feliz, por mais que pesada que ela possa parecer, e realmente a nossa rotina é pesada, eu me sentiria feliz. E isso é fato, eu comprovei na prática, e assim eu fiz e eu continuo fazendo com a minha vida, com a minha rotina e dentro dos meus planejamentos, ok? Eu executo várias ações todos os dias nos mesmos horários. Isso me ajuda muito, principalmente a ganhar tempo. Lembra que nós falamos que é um dos ativos mais valiosos e escassos que nós temos hoje? Pois é. E ganhando tempo, eu consigo encaixar dentro da minha rotina algo prazeroso. Ah, é aí que é a sacada. Se você é produtivo, você ganha tempo. Se você ganhar tempo, você encaixa algo que você ama. E aí fica a primeira dica. Nós temos alguns elementos para contemplar durante o nosso dia. Acredito eu, se você está focado em equilíbrio, em desenvolvimento pessoal, você pensa bastante nisso. O que é o equilíbrio entre o corpo, a alma, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho e a nossa mente. Eu listei aqui seis elementos que eu penso bastante e busco equilibrar. E para poder equilibrar esses 6 elementos, nós temos que usar uma palavrinha que eu gosto muito: planejamento. Sim, o planejamento ele traz segurança e ele traz direção. Ele nos ajuda a estabelecer prioridades e a evitar aquela sensação de que nós estamos atropelando e ficando perdido. Percebe? Então, todos nós sabemos que precisamos trabalhar para ganhar dinheiro, que nós precisamos fazer exercícios para manter o nosso corpo ativo e saudável. Nós precisamos nos alimentar de forma
educada, de forma madura, de forma saudável, beber muita água, enfim. Sabemos também que nós precisamos ler e trabalhar a mente. Isso é algo que todo mundo tem conhecimento. É algo que deve estar dentro da nossa rotina, pelo menos para aquelas pessoas que querem desenvolver, que querem ser mais. Então, para fecharmos aquele ciclo daqueles 6 elementos, basta você colocar dentro da sua rotina os nossos relacionamentos. Sim, em todos os âmbitos, na família, dentro do trabalho, amizade. Uma meia hora com a nossa família é fundamental, aquela meia hora de valor. Ok, quanta coisa que nós acabamos de falar, quanta coisa nós listamos. E se nós não planejarmos, simplesmente, nós não vamos conseguir atingir todos os 6 elementos dentro de um único dia, percebe? Concorda? Pois é. Dito tudo isso, eu vou falar 3 coisas que vão te ajudar bastante a você conseguir a ter um pouco mais de equilíbrio. Eu já dei uma dica, que é o tempo, que é a otimização. Quando você ganha produtividade, você consegue traçar o seu tempo de uma forma mais equânime, de uma forma mais tranquila e equilibrada. Agora vão mais 3 ferramentas. Primeiro, durma. Sim, dormir. O sono, ele é um artifício que o cérebro precisa para restartar o sistema, para organizar as ideias, para processar tudo aquilo que ele vivenciou durante aquele dia. É necessário, então descanse. Vai te ajudar a equilibrar toda essa rotina. Você vai conseguir pensar com mais clareza. Sim, leve isso a sério, descanse. Segunda coisa é planeje. Sim, planejamento, mesmo para as coisas boas, mesmo para aquele cafezinho da tarde com as amigas, mesmo para aquele churrasco, aquele futebol de final de semana. Planejamento, isso é muito importante. Por quê? Porque quando você planeja, você simplesmente sabe que vai ter um momento de prazer. Então, aqueles momentos que você está executando aquelas tarefas que não são tão agradáveis assim, você simplesmente executa de uma forma mais madura, de uma forma mais tranquila, serena, porque você sabe que vai chegar o seu momento de total lazer, de total prazer. Você percebe? Quando você equilibra, você se sente mais tranquilo, mais equânime, mais sereno dentro da sua rotina. Então, planeje, coloque tudo dentro dessas 24 horas que você tem. E hoje nós temos aplicativos para isso, inclusive. Ajuda muito, tá muito mais fácil hoje. Coloca lá no aplicativo, hora de trabalhar, hora da família, hora de relaxar com uma música e preencha as suas 24 horas com tarefas que você vai definitivamente te levar ao seu objetivo maior, a ser melhor a cada dia e a executar. Você não vai chegar no final do dia e falar, nossa, eu estou exausto e não consegui executar tudo que eu precisava executar. É loucura isso, é insanidade. Pois é. Eu vou dar um exemplo prático. Você preenche esse aplicativo, essas tarefas e você não precisa gastar 1 hora lendo um livro por dia. 1 hora por dia lendo livro. Não, você não precisa gastar. Se você ler apenas 20 minutos, isso no ano vão ser 7.300 minutos. Faça a conta aí. E se você conseguir ler 15 páginas nesses 20 minutos, vocês vão ler 5.475 páginas. Uau! É uma média de 20 livros por ano. Você tem noção disso? Não é bacana de um livro pequeno, de um livro de 250 páginas mais ou menos? Eu fiz uma conta assim, a conta de padaria, sabe? Mas não tá bom para você? Se você tem uma meta de, eu quero evoluir, eu quero ser melhor, então eu vou começar a ler. Pronto, comece a ler. 15 páginas por dia, uns 20 minutinhos. Olha só quanto você vai ter lido no final do ano. Percebe? Então, é na sequência, é na continuidade das ações, por menor que elas possam parecer, elas vão te levar a um patamar maior. Percebe? Não tá bom para você?
Se você pegar, por exemplo, um livro gostoso que você curte, se você tiver um momento de qualidade com a sua família, se você aprender a aproveitar cada momento que você vive dentro das suas tarefas, você definitivamente terá o seu dia tão desejado e o bem-estar dentro daquelas tarefas, percebe? Basta você querer, basta você se programar, você colocar na sua rotina, inclusive momentos de prazer, para que você tenha mais bem-estar. A terceira coisa que eu gostaria de falar para você é com relação ao foco. Foco na ação presente. Essa é a chave de tudo. Eu acredito que é o pulo do gato, é o grande segredo para nós aprendermos de uma vez por todas a viver no presente. Viver no presente. Nós, ultimamente, a maioria das pessoas, pelo menos, nós estamos tomando café e daí a nossa mente já está lá no trabalho. Ou nós estamos almoçando e a nossa mente já está lá no sofá, na TV, nas crianças, no jantar, você percebe? Nós vivemos, infelizmente, muito no futuro. E o que isso ocasiona? Por que isso é tão relevante? Simplesmente porque o cérebro, quando ele passa as tarefas, quando ele passa a ação, ele não dá como concluída aquelas ações que você está executando no automático. Isso dá um senso de cansaço, você percebe o tempo de uma forma acelerada, você tem aquela sensação acelerada do tempo e você se sente cansado no final do dia. Quando você olha, você fala, eu não fiz nada, eu estou exausto e mais um dia assim. E como mudar esse ciclo vicioso? Exatamente dessa forma, planejando e otimizando o seu tempo. Isso é um comando que nós damos para o nosso cérebro, dizendo que ele está realizando as tarefas de uma forma automática, ele sente lá na frente. Então muda isso, muda isso. Eu não sei se te contaram, mas nós temos as mesmas 24 horas que os nossos avós tinham. Pode não parecer, mas sim, nós temos as mesmas 24 horas. O relógio não mudou. É loucura, nós sentimos. Eu não sei se você sente, coloca aqui nos comentários para mim, porque eu sinto assim. Às vezes fala assim, nossa, o dia parece que diminuiu 4 horas, 5 horas do que era antigamente. Mas por quê? Porque nós não vivemos no agora, nós não vivemos no presente. Então, aprenda a viver o agora. E fica uma dica extra, a meditação. É uma excelente ferramenta para nos ensinar, para nos ajudar a viver no agora, no presente. Anota aí. E se você quer realmente se sentir bem dentro do seu dia a dia, curta cada tarefa que você executa. Curta cozinhar com seu cônjuge, curta fazer aquele relatório, responder os e-mails dentro do trabalho, curta correr feito um doido na academia, na esteira. Realmente, todas as nossas tarefas, por mais pesadas que elas são, e são, eu tenho certeza disso, que você leva um dia a dia corrido, um dia a dia exaustivo e definitivamente o que você gostaria é de pegar um bom vinho, uma boa caipirinha e sentar, fazer um churrasco e mais nada. Obviamente todo mundo queria isso, mas nós temos que produzir porque nós fomos feitos para produzir. Nosso corpo, nosso cérebro, ele é feito para constante evolução. É a lei natural da vida, é a evolução. Todos os seres, se você olhar na natureza, aliás, eu sempre dou exemplo da natureza porque eu amo a natureza e eles realmente é um mestre. A natureza é um mestre para mim, onde eles ensinam que todas as espécies, elas simplesmente estão aqui nesse planeta porque elas evoluíram. E como nós evoluímos, você se adapta, você aprende e você simplesmente faz parte daquele contexto do universo. Se o mundo está acelerado, se nós temos uma carga de informações enorme, aprenda a lidar com essa carga de informações. Percebe isso? O quanto isso é relevante? Então, adaptação. Essa é a palavra do momento, adaptação.
Então, por exemplo, se eu me adapto, se eu falo, ok, eu quero ser saudável, então eu vou cozinhar todos os dias. Eu, por exemplo, eu cozinho todos os dias, eu faço almoço e janta, e eu vou confessar que eu não gosto. Então, por que eu continuo fazendo isso? Né? Propósito. Propósito. É a minha saúde que está em jogo e a saúde da minha família. Percebe? Então, essa é a outra coisa que eu gostaria de falar. Quando você colocar propósito em cada ação que você executa dentro do seu dia a dia, ela fica mais leve e você traz aquele senso de realização, aquele senso de bem-estar. E você fala, por que eu estou executando isso? Porque eu realmente acredito nisso. Tem um propósito maior dentro aquilo que eu estou executando, por mais chato, por mais desagradável que seja aquela ação. Você gosta de escovar os dentes? Acredito eu que não, né? Quem gosta de escovar o dente? Perder tempo escovando os dentes? Não, ninguém gosta de escovar o dente. Mas você escova os dentes, acredito eu. Por quê? Porque você tem um propósito maior. Você prefere gastar o seu tempo escovando os dentes do que gastar o tempo no dentista com aquela famosa maquininha horrível, certo? Pois é, propósito. Você percebe? Quando você tem um propósito maior, aquela dor, ela simplesmente, ó, ela baixa. Ela simplesmente cai a terra abaixo. Você não dá valor para aquela dor, percebe? O quão importante é ter um propósito em cada ação que você faz? Pois é. Eu falei que eu não gosto de cozinhar. Pois bem, o que eu faço? Eu trago o meu marido e o meu filho para a cozinha. Por quê? Porque daí tem um momento família junto com aquele momento desagradável para mim. Percebe? O meu filho pega a cadeirinha, ele vai lá e senta e me ajuda. Lógico, ele tem só 3 anos, então ajudar em termos, mas tá tudo bem, ele tá junto comigo. Você percebe? Então eu faço dois coelhos com uma cajadada só. Eu estou fazendo comida de forma saudável e estou tendo um momento família com valor. Por quê? Porque lá a gente conversa, a gente se diverte, eu coloco uma musiquinha e a gente dança, enfim. Você percebe que tudo fica mais agradável, basta você querer. Então, você vai perguntar, como ter, né? Como fazer esse momento mais leve, a nossa rotina mais leve. Então, faça como se fosse um momento único de sua vida. Você já ouviu aquela expressão carpe diem? Carpe diem é uma palavra que diz aproveite o momento, como se fosse o único e o último. Ela é extraída de uma das odes do Horácio, na época antes de Cristo. Mas ainda é muito atual, eu gosto bastante dessa expressão, carpe diem. Aproveite o momento. Sim, aproveite cada momento como se fosse único, por mais que você não goste, que você não queira estar naquele momento, mas se você acredita, simplesmente aproveita. A vida ela é muito difícil, ela tem muitos obstáculos. Nós temos muitas coisas para aprender e aprender dói, aprender demanda trabalho, demanda muito esforço. Mas não necessariamente precisa ser só dor, você percebe? Então, aproveite as consequências de suas decisões, pois você que tomou. Olha só, as tarefas que você executa nada mais são do que decisões suas. Você decidiu, você optou por fazê-las. Então, aproveite cada momento que você decidiu, cada momento de cada tarefa, porque você como estrategista colocou no papel que você precisa executar cada tarefa para poder ter resultados. E uma vez que você fez isso, aproveite cada decisão sua e lembre desse momento que você sentou e colocou como um mote maior, como um propósito maior, cada tarefa que você se propôs a executar. Percebe o quanto relevante é isso? Pois é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Então pense nisso, pense que cada coisa que você está executando, cada momento, foi uma decisão sua. Você optou por executar cada decisão. Então, a minha sugestão é que você simplesmente aproveite como se fosse
é a sua vida. Curta mais a vida de uma forma mais leve, e não é porque você está colocando ela de uma forma mais leve que ela precisa ser sem aprendizado e sem evolução. Percebe? Uma coisa ela pode caminhar junto com a outra. Então aproveita isso e faça isso. Evolua com qualidade, aprenda com maturidade. E isso quer dizer felicidade também. Percebe?